Vem comigo descobrir 5 frases que vocês vivem falando por aí, mas que pode estar passando uma mensagem errada para o seu filho. 5 frases que você tem que parar de falar para o seu filho começar a te obedecer. Vamos lá então. Primeira frase. Para de choro, isso não é nada. Gente, essa é super comum, né? E o que a gente quer falar para o nosso filho nessa hora? Filho, tá tudo bem, a situação não foi para tudo isso, não precisa de tudo isso. Só que a criança pode estar interpretando essa frase de uma outra forma, como se aquilo que ela sentisse não fosse válido, como se ela não pudesse expressar o que ela está sentindo. E aí essa criança se fecha, se afasta, e quando a gente está afastado de alguém, a gente não quer obedecer aquela pessoa. Pelo contrário, se ela não me valida, eu vou invalidar ela também. Então, quando você vê que aquele choro do seu filho foi algo muito para a situação, você pode tentar falar: poxa filho, eu entendo que isso está doendo, mas vamos achar uma outra forma de lidar, a gente não precisa chorar tanto assim. E aí a gente acha uma maneira assertiva disso. Segunda frase. Mas a sua irmã nunca fez isso, nunca me deu esse trabalho. O que a gente está tentando falar para o nosso filho é que, poxa, a sua irmã achava outra forma de lidar com isso. Só que quando a gente fala dessa forma para a criança, a gente passa para ela uma sensação de comparação, de que a irmã dela é melhor do que ela. E aí, além de começar a intensificar a briga entre os filhos, isso começa também a passar uma sensação de: poxa, eu não sou amado pela mamãe e pelo papai porque eu não sou tão bom quanto a minha irmã. Eu preciso ser igual à minha irmã, então eu tenho que fazer de tudo para ser isso. Isso coloca uma pressão sobre a criança que não é legal. Uma forma que a gente pode fazer isso, de mostrar para a criança que há outras formas de lidar com aquela emoção, é talvez falando: poxa filho, eu entendo que você não gostou disso, mas sabe o que a sua irmã me contou uma vez que ela fazia nessa situação e ajudava ela? E ela abraçava uma almofada até a raiva dela sair com toda a força dela. Que tal a gente tentar isso? É uma forma da gente trazer para a criança aquilo de: poxa, todo mundo tem alguma coisa e todo mundo consegue aprender. Então vamos aprender que nem a sua irmã aprendeu? Passa a mensagem que a gente quer passar sem esse ar de comparação. Terceira frase. Se você não fizer isso, eu vou... E aí vocês complementam com alguma coisa. Ainda tem pai e mãe que dá uma melhorada nessa frase, só complementa com o que de fato vai cumprir. Mas a gente sabe que na hora que o negócio aperta, às vezes vocês prometem umas coisas que não conseguem cumprir. O problema da frase não é por mostrar para a criança que vai ter uma consequência, que aquilo que ela fez vai ter uma consequência. O problema está justamente nessa consequência. Às vezes, para fazer a criança parar, a gente acaba indo para uma consequência que a gente não vai conseguir aplicar, ou para uma consequência muito extrema. E aí passa a mensagem para a criança de que nem precisa obedecer ele mesmo. Tudo que ele fala, ele não cumpre, ele sempre fala uns negócios absurdos, não tem como. Não precisa obedecer, não tem como ele me deixar sem comida. Eu sei que ele não vai me deixar sem comida. E aí a gente acaba perdendo um pouco esse tato com a criança, essa noção da criança de que, poxa, eu tenho que respeitar o meu pai, porque o que ele fala realmente acontece. E a mensagem que a gente quer passar, geralmente, com essa frase é só essa, de que vai ter uma consequência. Então, a gente pode reformular ela. Filho, se você continuar agindo dessa forma, você vai acabar se machucando. Filho, se você continuar agindo dessa forma, eu vou ter que te aplicar uma consequência, porque você sabe que isso não é o que fazemos aqui na nossa casa. A gente muda a estrutura e tira isso de que vai acontecer algo que a gente sabe que não tem como acontecer. Quarta frase. Pelo amor de Deus, para que você está me envergonhando. Gente, essa frase, principalmente quando o filho é menor e tá dando uma birra, a gente ouve bastante, né? E por que ela faz a criança não obedecer a gente? Porque cai naquele mesmo princípio de que a gente passa a mensagem para a criança de que do jeitinho que ela é, a gente não tá gostando dela. Então, em vez dela entender que o problema tá no comportamento, que é o que a gente quer falar para ela entende que o problema tá nela. E aí ela começa com essa de colocar uma pressão nela para ser perfeita, uma pressão de que ela tem que ser incrível, de que a mamãe e o papai não vão gostar dela se ela não for de X jeito ou de Y jeito, que o problema é ela. Quando na verdade o problema é o comportamento. Então, quando a sua criança tiver algum comportamento, principalmente em público, que você pode até estar sentindo vergonha, porque a gente sente mesmo, em vez de falar dessa forma, você pode falar de outra forma. Poxa, filho, eu entendo,
que isso aí você não gostou, mas do jeito que você tá fazendo não tá legal. Vamos achar uma outra forma? Porque quando você age assim, a mamãe não consegue te ajudar, e aí as pessoas ficam olhando, querendo te ajudar e não conseguem. Vamos fazer de um outro jeito? O que você acha? Quinta e última frase. Se você não ficar pronto logo, eu vou te deixar aqui e vou embora. Eu sei o que vocês querem passar pro filho de vocês. De que tem tempo, de que todo mundo tem um compromisso depois e que a consequência vai ser ele ficar para trás ou ele ser atrasado. Mas será que a criança tem a capacidade de entender tudo isso? Ou será que ela está interpretando isso de uma outra forma? O que eu vejo aqui na clínica são crianças que interpretam isso como uma prova de que não dá para confiar neles. Eles vão me deixar para trás porque eu não tenho valor. Porque eu não fiz o que eles queriam. Porque o problema sou eu só faço tudo errado. E como que eles vão embora e vão me deixar aqui? Meu Deus, e se acontecer alguma coisa, eu sou uma criança, quer dizer que eles podem me deixar a qualquer momento? Isso vai criando uma criança ansiosa e insegura, porque ela não tem a certeza de que ela vai ter alguém ali esperando ela, por mais que ela se enrole na situação. E essa criança começa a criar cenários inimagináveis na cabeça dela que levam ela para um outro lugar. Então, quando a gente quer passar essa mensagem de que, poxa, eu tenho um compromisso depois, eu preciso que você acelere, a gente pode falar isso de uma outra forma. Filho, a gente tem só 5 minutos, eu tenho que ir para um outro compromisso, eu não posso atrasar nem você, então vamos logo, eu vou te esperar, mas o que eu posso fazer para te ajudar pra gente ir mais rápido? A gente passa a certeza de que, você vai ficar comigo, você não vai ficar sozinho, não vou te abandonar aqui. Mas eu preciso que você agilize. Então vamos, o que eu posso fazer, o que você precisa fazer? Passa outra mensagem. E eu sei que você provavelmente agora tá com aquele sentimento de culpa nas alturas. Porque se você assistiu esse vídeo, você é uma mãe preocupada, um pai preocupado, um tio, um avô, alguém atento a essa criança. E se você é atento, provavelmente você já tem essa culpa dentro de você. E ouvir tudo isso mexeu com você. Mas fica tranquilo. A gente tem que lembrar que a gente fala essas frases. Não é porque a gente quer magoar ou porque a gente sabia de tudo isso por trás. É porque essas frases a gente cresceu ouvindo. Elas estão na boca do povo, a gente fala mesmo, a gente está acostumado com isso. Mas só de você ter assistido esse vídeo até o final, você ter clicado no vídeo, já mostra que você quer fazer diferente. Que você quer entender uma forma de se comunicar com seu filho que faça ele obedecer e que não gere consequências para ele. Isso já é um grande passo de coragem. Então se acolhe também nesse momento. E pensa um pouquinho, talvez você também foi essa criança que precisava ser acolhida, que ouviu essa frase e interpretou desse jeito que eu falei. E talvez só agora você tenha se dado conta. Então dê um abraço nessa criança aí de dentro também, para você não sair desse vídeo com uma sensação ruim, mas com uma sensação de, poxa, eu tô cuidando dessa criança de dentro de mim e tô ajudando a minha criança a não precisar passar por muita coisa que eu passei. Isso é um ato muito nobre. E, com certeza, se você tá aqui no vídeo, é porque você gosta de conteúdos desse jeito e que você quer se vincular cada vez mais com essa criança que tá aí perto de você, seja seu filho, seu sobrinho, enfim. Eu tenho um conteúdo muito legal que ensina vocês, de forma prática, a se conectarem com essa criança. Principalmente nessa era em que a gente vê tela o tempo inteiro perto deles e que o celular sempre tá ali atrapalhando. Vou deixar o vídeo aqui e te espero lá para você aprender dicas práticas e já sair daqui com aquela sensação, sei como me comunicar com ele, até mesmo quando ele tá com o celular. Então clica aqui no vídeo, te espero lá.